Meus amigos, o jogo Paysandu e CRB vai ser marcado por muito equilíbrio, tá? E não só na tabela de classificação. A gente pode conferir a tabela de classificação. O Paysandu está na 14ª colocação. A equipe do CRB está na 17ª posição. Uma eventual vitória da equipe do CRB faz com que o time passe o Paysandu na tabela de classificação em razão dos critérios de desempate. Então é um jogo com muito equilíbrio. O Paysandu precisa de um resultado positivo, seja ele um empate ou uma vitória. Dá para conseguir a vitória, dá para ser estratégico no jogo. Tem que saber fazer o que é necessário para conquistar um resultado positivo. E o confronto é marcado, como eu falei, por muito equilíbrio. No vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações sobre o confronto. Vamos trazer informações sobre o histórico do Paysandu recente. Vamos trazer um pouco também do histórico do CRB recente. Falar um pouco do primeiro jogo entre as duas equipes. E depois a gente contextualiza trazendo o histórico de Paysandu e CRB em todas as temporadas, né? Falar de um histórico de um apanhado geral. Já se interessou pelo vídeo? Então faz aí, amigo. Não esquece de deixar o seu like. É muito importante, vai. Clicou no gostei? Desce o vídeo aí, clica no gostei, é muito importante. E não esquece de se inscrever no canal, porque é sempre muito importante também, porque você recebe todas as notificações que a gente está fazendo, vídeos diários. Tem dia que tem 2 vídeos, quando tem muito assunto pra gente falar, aí tem que dividir em 2 vídeos. Então vem com a gente. Não esquece de dar o like e de se inscrever no canal. Beleza? Feito isso, então vamos agora falar de Paysandu e CRB, começando falando do Paysandu. Essa aqui é a imagem com os últimos confrontos do Papão da Cruz. O Paysandu que antes da partida contra o Guarani estava com 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. E agora não, né? Agora já tem um panorama diferente. A gente já consegue enxergar ali um time que está alternando resultados. Depois da derrota para a equipe do Amazonas pelo placar de 1-0, que culminou na demissão do técnico Hélio dos Anjos, que hoje está na equipe do CRB, o Paysandu conquistou uma vitória contra o Guarani, uma vitória sofrida, num jogo. Esse Paysandu e Guarani aí que o Paysandu saiu atrás no marcador. Foi um jogo complicado, um jogo em que a equipe bicolor precisou de se reverter ali, como é o nome? Se modificar durante a partida com o apoio da torcida. Foi um jogo em que a torcida foi crucial para a virada. O Paysandu ele conseguiu com o Jean Dias, né, uma boa chegada, ele que entrou no segundo tempo, marcou um gol, depois teve gol do Kevin, enfim, o Paysandu conseguiu fazer o resultado e construir um bom jogo. Depois vai contra o América e aí o time oscila negativamente. A equipe faz uma partida ruim contra o América Mineiro e acaba perdendo pelo placar de 2-0. E aquilo, chegada do treinador, o Márcio Fernandes estava se ajustando com o time e tudo mais. Aí depois, o Paysandu enfrenta a equipe do Sport Recife em Belém com a expectativa de um jogo difícil. Já sabia que seria um jogo difícil, né? O Paysandu estaria enfrentando uma equipe que está brigando pelo G4, mas performou bem contra o Sport Recife e dava até para ter saído eventualmente com a vitória se tivesse aproveitado as chances do primeiro tempo. No entanto, acabou não conseguindo. No segundo, numa jogada ali, o Sport abre o placar e fica com 1-0. E depois o mais recente, o jogo que a gente falou aqui bastante já sobre a partida contra o Ituano, partida que o Paysandu começou a mil por hora, começou ali mil grau, tentando todas as expectativas. A gente acompanhou com muita expectativa o início da partida do Paysandu. O time conseguiu abrir o placar 1-0 com o João Vieira. E aí depois, meus caros, depois o Paysandu até cedeu um pouco para o Ituano, o time conseguiu criar um pouco mais e a defesa conseguiu ser consistente ali com boas participações do Matheus Nogueira. Então, basicamente, a gente tem isso. O Paysandu conseguindo ali quase metade dos pontos nos últimos 5 jogos. Se a gente pegar só 4 jogos, né? O Paysandu conseguiu 50% de aproveitamento sob o comando do Márcio Fernandes. Bora agora trazer aqui como foram os últimos 5 jogos da equipe do CRB. O CRB que teve o técnico Hélio dos Anjos estreando no jogo passado. Estreou com vitória, assim como o Paysandu estreou com o Márcio Fernandes, né, com a vitória sobre a equipe do Guarani, mas antes dessa vitória do técnico Hélio dos Anjos, o CRB vinha de uma sequência de pelo menos 4 jogos sem vitória, né? Tem que conferir aqui, eu acho que teve até mais, mas nesse recorte de 5 jogos, o CRB já vinha ali de 4 sem vitória. Tinha empatado em casa contra o Sport Recife, confronto difícil, depois tinha perdido para o Sport Recife, isso porque teve jogo atrasado, né? Durante aquele período que teve alguns jogos atrasados, que a equipe do CRB teve que ajustar. Depois perde em casa para a Ponte Preta, no jogo que teve um jogador expulso e
era um jogo direto, né, confronto de 6 pontos, assim como esse jogo contra o Paysandu é um confronto de 6 pontos, o jogo contra a Ponte Preta também era um confronto de 6 pontos, e a equipe do CRB acaba perdendo, e o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que ali, né, já um 0 a 0, depois o Hélio chega para o confronto contra o CRB, um confronto muito importante, mais do que necessariamente o desempenho, né, do jogo, é importante o resultado, e o time do CRB conseguiu ali com 2 a 1, porque o time estava lá na penúltima colocação, já estava numa situação que estava ficando cada vez mais complicada, e aí consegue o respiro, consegue voltar a pensar na competição de uma forma mais tranquila a equipe do CRB depois de vencer o América Mineiro. Então o Hélio dos Anjos só teve um jogo, vai para esse confronto contra o Paysandu, que é um confronto, como a gente já falou, que o Hélio conhece bastante a equipe do Papão. A gente trouxe um vídeo aqui no canal, se você quiser conferir depois sobre a fala do Hélio dos Anjos, aí lá eu comentei sobre um pouco mais sobre o fato do Hélio já conhecer bastante esse elenco do Paysandu, e isso acaba sendo um trunfo para a equipe do CRB, né? Eu tenho um ex-treinador que estava tão recentemente no Papão, mas o Márcio Fernandes tem modificado o jeito de jogar, inclusive tem modificado os jogadores também no seu time. Então, basicamente, esse é o cenário que chega a CRB e Paysandu. É um cenário para o Paysandu de uma recuperação que parece um pouco mais encaminhada, porque o time já conseguiu 2 vitórias, mas o CRB também encaminha bem essa recuperação, ou seja, tudo está muito igual, tudo está muito equilibrado entre essas duas equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. Só para a gente relembrar, já que a gente está falando tanto de igualdade, bora relembrar o primeiro confronto entre os dois times, que foi o empate em 1 a 1 do Paysandu contra o CRB, jogo que aconteceu na Curuzu, e se você for ver os números, você novamente vai analisar uma questão de que o jogo foi muito parelho. Tudo bem que o Paysandu teve chances mais perigosas, e isso está revertido aí até mesmo nas chances a gol, que o Paysandu teve 4 contra 1 da equipe do CRB. Mas se você for ver de modo geral, os chutes ali 14 a 13, a posse de bola um pouco maior para o Paysandu, mas não tão distoante, 60 a 40 para a equipe bicolor, e o Paysandu fez um jogo melhor na partida da Curuzu. Mas o jogo ficou 1 a 1. O gol nesse jogo do Paysandu contra o CRB foi marcado por João Vieira, né, um gol de pênalti, mas 5 minutos depois o Pereira empata para a equipe do CRB, ou seja, não deu nem tempo de comemorar, na verdade, esse jogo, e aí o Paysandu acaba empatando com a equipe do CRB. Tanto o equilíbrio nos números, tanto o equilíbrio na trajetória, e o equilíbrio também aconteceu na primeira partida entre as duas equipes, e se espera novamente um equilíbrio entre Paysandu e CRB. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu trouxe aqui alguns números de Paysandu e CRB, deixa eu subir um pouquinho a tela, no histórico das equipes de um modo geral, né? Um histórico de confrontos, pegando todo o tempo. E aí o Paysandu acaba tendo uma certa desvantagem em relação ao CRB, e essa desvantagem se acentua mais quando o jogo é em Maceió, quando o jogo é no Rei Pelé. O Paysandu em 25 jogos venceu 5, empatou 10 e perdeu 10 partidas. Esses dados aqui são do site O Gol. E aí, se a gente for pegar o recorte do CRB em casa, a gente vai ter aí justamente uma vitória apenas do Paysandu jogando em Maceió, 3 empates e assustadores 7 vitórias do CRB. Tomara que o Paysandu consiga reverter ali um pouquinho e vencer mais um jogo em casa. Então é isso, torcedor bicolor. Um jogo equilibrado, um jogo que as expectativas são muito grandes, tanto para o que vai fazer Paysandu quanto o que vai fazer CRB. Como é que será o duelo tático ali no banco de reservas entre Hélio dos Anjos e o treinador Márcio Fernandes. E essa expectativa toda a gente vai ter o que vai acontecer na próxima sexta-feira. Amanhã também tem vídeo no canal analisando como é que joga a equipe do CRB. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns destaques do CRB e falar o que a gente pode esperar do técnico Hélio dos Anjos, o que o Paysandu precisa saber da equipe do CRB. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de amanhã. E na sexta-feira tem live pré e pós-jogo aqui no canal, falando de Paysandu por Arthur Souza. É isso, de novo eu vou pedir que você deixe aí nos comentários qual o seu palpite, o que você espera desse confronto. É isso, até a próxima e valeu!